Recentemente eu atendi uma paciente dentro do meu consultório que queria fazer o jejum porque viu todo mundo fazendo, que dá resultado num processo de emagrecimento, mas que não sabia como fazer e que ela já tentou algumas vezes vendo algumas pessoas fazerem e já não deu certo. E como seria, né? Quais os protocolos, que para ela sentia fome, tinha até alguma compulsão alimentar. E aí eu falei, deixa eu explicar melhor para você o que é o protocolo do jejum intermitente, que é uma estratégia nutricional, ela não é uma dieta. E aí eu quero explicar hoje para vocês, junto já sobre isso, sobre quais as estratégias, o protocolo, como a gente pode introduzir, o quanto de horário que a gente pode fazer de 16/8, 12/12, 14. Temos muitos horários de jejum e também saber equilibrar todo esse protocolo. O que eu como, quando eu como é que eu quebro esse jejum, como é que eu inicio o meu jejum. Então tem muita coisa dentro do jejum intermitente que muita gente não sabe. Acha que é só parar de comer e que tudo dá certo. Então é por isso que talvez algumas pessoas nunca tiveram resultados efetivos com o protocolo de jejum intermitente. Então, eu sou a Mariana Cárdenas, sou nutricionista, clínica e esportiva e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o jejum intermitente. Bom, então o protocolo de jejum intermitente nada mais é do que realmente você ficar tantas horas sem se alimentar. Porém, como tudo dentro do nosso organismo, a gente se adapta, né? O nosso metabolismo, o nosso organismo se adapta com tudo que a gente dá para ele. Então a gente precisa de um acompanhamento e de um protocolo mais correto para ele continuar te dando os benefícios e também os resultados, principalmente quando a gente está falando de emagrecimento. Muita gente fala sobre o jejum intermitente ser um estilo de vida, porque para muita gente deu certo mesmo. Será que todo mundo pode fazer? Não. Tem gente que não se adapta ao jejum. É uma minoria, mas existe. Então, será que o jejum realmente é para você? Talvez sim, e na maioria sim, mas é importante que você se teste. A gente tem muitas vertentes dentro do jejum, não só o quanto de horas que a gente fica sem se alimentar, como o que a gente consome e o que faz dentro do seu organismo. E sim, temos pacientes que já teve uma compulsão alimentar, não conseguiu fazer porque tem muita dor de cabeça, só que aí a gente quer falar um pouquinho sobre benefícios, os efeitos colaterais e se aquilo realmente é para você numa forma de emagrecimento saudável. Estilo de vida pode se tornar, sim, como eu já disse, mas nem sempre com objetivos de emagrecimento, porque a gente se estagna, a gente entra num efeito platô, aí a gente faz com que o nosso organismo se adapte e aquilo ele não vai mais ter como benefícios de resultados para emagrecimento, mas sim resultados para a sua saúde. O jejum intermitente ele é considerado uma das melhores estratégias eficazes para melhora de diabetes, para melhora de colesterol alto, para melhora de uma síndrome metabólica que o seu corpo pode estar fazendo e também para um processo para desinflamar o seu corpo. O jejum ele tem um benefício muito próximo à estratégia da cetogênica, quando a gente fala que diminui todos os carboidratos, a gente entra em cetose. Então sim, colhe muitos benefícios para a saúde. Tem gente que usa até como rendimento esportivo, tá? E também para emagrecimento e também como estilo de vida. Então, voltando pro básico, é a gente ficar tantas horas sem se alimentar. Porém, a gente tem que entender que momento a gente para de se alimentar e o que a gente come e que momento a gente quebra esse jejum e com o que a gente vai quebrar esse jejum. Isso é eficaz, né? Os alimentos que você consome e o tanto de horas que você fica sem se alimentar para aquele benefício ou resultado que você quer atingir. A gente tem vários protocolos de jejum. O mais básico, né? Vamos colocar aí que gera resultados seria o de 14 horas. Mais básico, que você fica então 14 horas em jejum sem se alimentar. Mas para mim, Mariana, que tô aqui sempre no consultório, eu falo que o básico é o de 16 horas. Por quê? O de 14 é só para você iniciar, entender como é que é um processo de ficar sem se alimentar. Mas para resultados de emagrecimento, são 16 horas sem se alimentar, que vai ser o seu mínimo aí. Então vamos dar exemplos. Uma pessoa
com uma rotina mais tranquila, né? Sem trabalhar em período noturno. Você vai ficar aí de 8 horas da noite sem se alimentar até o outro dia, meio-dia. Então você janta, entra em jejum e só vai quebrar o jejum no outro dia no seu almoço. Inclusive, são 2 refeições completas e isso é muito importante. Você iniciar o seu jejum com uma refeição completa e você quebrar o seu jejum com uma refeição completa. O que eu quero dizer com completa? Seu prato variado, com fontes alimentares muito importantes para o nosso dia a dia, que seria nossos carboidratos, seriam os arroz e substitutos, feijão, uma carne, frango, peixe ou ovo, que seria a nossa proteína, e legumes e verduras para compor as nossas vitaminas e minerais no prato, tá? Então esse seria o cenário melhor para que vocês iniciem o jejum e quebrem o jejum. Acontece em alguns momentos do dia de vocês que vocês vão quebrar às vezes com uma tapioca, com uma crepioca, com uma fruta, com algum lanchinho intermediário? Sim. Por quê? Aí a gente vai chegar de quantas horas a gente fez de jejum nesse dia. Então, eu tô falando do dia 16, que ele é um período menor que eu gosto de implantar para os meus pacientes. Então, a gente para até às 7 da noite de comer, come no outro dia às 11. Para às 8 da noite de comer e come no outro dia meio-dia. Ou para às 9 e come no outro dia 1. Esse é o período de 16. Se a gente vir com um protocolo onde a gente vai 17, 18 horas, 19, 20, até 24 horas, que é um dia sem se alimentar, aí a gente vai remanejando os horários durante o nosso dia. Então, se eu vou fazer lá um protocolo de 20 horas de jejum, então eu paro de comer mais ou menos umas 4 horas da tarde para eu só comer no outro dia, meio-dia. Ou eu paro de comer às 18 e só vou comer no outro dia 2 horas da tarde. Então, você vai sempre contar essas horas nesse protocolo que você vai passar. Então, falamos de refeição completa para iniciar e para quebrar. Falamos desses protocolos mais iniciais. Mas existem de 18, 20 até 24 horas que vocês vão ficar um dia. Então, vocês param hoje meio-dia, só vão almoçar no outro dia, meio-dia. Eu falo que o de 24 horas, ele é um jejum que é um reset para o organismo, tá? Para que as nossas células, elas sofram a autofagia, que é elas se alimentam delas mesmas e fazem com que eliminem. Então, a gente elimina células que já não valem mais para o nosso corpo. Tá? Então elimina toxinas, é como se fosse uma limpeza, um dia sem se alimentar e lembrando sempre de iniciar o jejum com uma refeição completa e quebrar, porque não adianta nada você ficar um dia sem comer e aí você vai quebrar o jejum com pizza, com lanche, com pão, com qualquer coisa. Não, protocolo de jejum intermitente são horas sem se alimentar e a alimentação correta e saudável, que aí você vai colher todos os benefícios possíveis. Uma outra pergunta seria: o que eu como e também o que eu não posso consumir na minha janela de jejum? Então, se eu fico das 8 horas da noite sem comer até o outro dia, meio-dia, eu só vou poder consumir água, água com gás, café e chá. Sem adoçante, sem açúcar, sem nada, tudo puro. Uma gotinha de adoçante, vocês vão quebrar o jejum. O café, que você às vezes coloca um pouquinho de açúcar, vocês vão quebrar o jejum. Vocês vão perder todo aquele esforço que vocês já estão fazendo desde a noite passada, por exemplo. Então, sim, ficar sem se alimentar só pode com esses líquidos e todos eles puros, tá? Existem algumas medicações que podem quebrar o jejum, mas é lógico, e eu sempre oriento, seja nos meus programas online de emagrecimento, seja no consultório, que eu não quero que nenhum paciente meu fique sem medicação, mesmo num protocolo de jejum. Mas, se dá pra gente consumir aquela medicação perto do almoço, aí você consome a medicação e já almoça. Ou algum tipo de suplemento, tem alguns que não quebram o jejum e tem outros que quebram. Aí a gente também orienta para que se pode deixar essa suplementação perto do horário que você vai quebrar o jejum, você deixa. Não deu? Tá tudo bem. A gente vai ter que entender algumas coisas e remanejar outras. Mas o que eu também não quero é que vocês fiquem, talvez, sem alguma medicação que possa influenciar muitas outras coisas dentro do organismo de vocês.
Aí a gente vai entrar de novo com a alimentação. Então, vamos sempre basear nesse jejum de 16 horas, que é o que eu gosto de falar mínimo para vocês. Então, eu quebro o meu jejum ao meio-dia com uma refeição completa, sendo um almoço. Ponho no período da tarde um lanche intermediário. Então, sempre à base de frutas, um iogurte, às vezes aquelas panquequinhas de banana, panquequinha de aveia, coisas que sejam mais saudáveis e nutritivas. E depois a gente tem o nosso jantar. Então, ser entre 7 e 8 horas para a gente iniciar o jejum novamente. Então, acaba que nesse período de 16 horas de jejum, a gente tem 3 refeições durante o dia. Almoço, quebrando o jejum. Lanche da tarde, que é a refeição intermediária. E seu jantar, que você iniciaria o jejum novamente. Existem protocolos que eu não faço assim, seguido um do outro. Eu brinco sempre com os meus pacientes. Ou vocês alternam horas de jejum. Então, se eu fiz hoje 16, faz o próximo 18. Depois você volta para 16 horas, depois você vai para 18, volta para 16. Pelo menos intercalando horários de jejum. E se não for assim, vamos pegar uma pessoa que é iniciante, né? Que eu tenho certeza aqui que muitas que estão assistindo esse vídeo possam ser. A gente intercala os dias. Então, se hoje eu fiz um jejum, hoje, segunda-feira, eu fiz um jejum. Amanhã eu não faço. Aí eu vou fazer um jejum de quarta para quinta de novo. Aí quinta eu descanso. Vou fazer o jejum de novo sexta para sábado. Então vocês vão intercalando para que o organismo de vocês sintam esse choque metabólico e saibam lidar com o jejum para que os resultados venham de uma forma mais efetiva. O protocolo de jejum intermitente ele também é considerado como uma estratégia nutricional muito prática, principalmente para homens e para alguém que tenha uma rotina muito corrida, porque você não precisa pensar na sua alimentação o tempo todo. Então, desde a hora que você acorda, o que você come de manhã, o que você come no meio da manhã, o que você vai comer no almoço, meio da tarde, jantar e meio da noite, né? Então, para pessoas que querem se organizar com uma praticidade, né, com um número de refeições menores ou com uma vida corrida, ele é super importante, porque aí ele te tira de períodos onde você comeria até besteiras, né, na sua alimentação e passa a não estar comendo nada. É muito importante também esse período que a gente não tá comendo nada, muita água mesmo. O protocolo de jejum, como a gente fala que você tem aquele período sem se alimentar, é o modo que o seu corpo tá naquela autofagia e com a água é importantíssimo que vai eliminando tudo isso. Então a água ela não é só importante numa rotina como um todo, né? Que todo mundo precisa sim beber água, mas no protocolo de jejum é muito mais importante para que vocês tenham isso como aliado. Lembrando da água, eu também vou falar sobre intestino. Acontece vários efeitos ali colaterais, né? Alguns sintomas de quando você começa a iniciar o seu jejum. Então, dores de cabeça, sim, uma fome, uma compulsão alimentar, o intestino seu travar, tudo é normal. Se todos esses sintomas persistirem depois de uma semana em jejum, aí beleza, que talvez o seu organismo não entendeu ainda como reagir a tudo isso. E aí a gente vai analisando, entendendo e reformulando o seu protocolo. Mas, se só durou uma semana, essas dores de cabeça, às vezes uma fraqueza, uma tontura, é normal, é o seu organismo pedindo socorro para aquilo que você dava para ele e não dá mais, né? Então, eu brinco um pouco com isso, mas é verdade. Às vezes a dor de cabeça, ela é benéfica, porque é o modo como o seu organismo está te falando que você já não dá mais aquilo que você dava para ele e que ele está sentindo falta. Só que você precisa continuar não dando para que ele entenda e entre no estado dele sem precisar ter dor de cabeça, compulsão, vontade de doce. Aliás, esse é um dos benefícios do jejum intermitente. É a gente melhorar muito nossa parte de saciedade, de compulsão alimentar e de vontade de doce, vontade do açúcar. Aí eu, Mariana, vou entrar para falar isso para vocês. O jejum intermitente me tirou dessa vontade de doce. Quando eu era mais nova, eu tinha muita vontade de doce. Até comenta aqui comigo se você também é assim, se você já foi assim, com essa compulsão, com essa vontade de doce, e se você alguma vez já praticou o jejum intermitente. O como você fez, qual o protocolo que você fez e se deu certo. Deixa aqui
pra gente nos comentários. Mas eu, voltando lá, tinha muita vontade de doce. Eu almoçava, eu tinha vontade de doce, eu jantava, eu tinha vontade de doce. E o jejum me tirou do belisco, porque eu beliscava o tempo todo, mesmo fazendo dieta, e também dessa vontade de doce. Nunca mais eu tive essa vontade de açúcar como eu tinha antigamente. Então, esse também é um dos benefícios que o jejum traz. Então, se você se sente assim, comece a praticar, procure um profissional, né, que possa te orientar para fazer todo esse protocolo de uma maneira mais adequada. Aí, se tratando de benefícios de novo, então, melhora da nossa resistência à insulina, melhora da nossa parte glicêmica e para quem diabetes, melhora demais também a você consumir menos medicação em relação à insulina, para quem é insulino dependente e para quem usa medicação oral mesmo, tá? As duas formas você melhora demais essa parte. Melhora do colesterol, reduz muito a inflamação, reduz saciedade, faz parte do nosso emagrecimento e melhora sim essa compulsão alimentar e compulsão por açúcar, tá? Melhora rendimento esportivo, mas é isso que eu queria fechar o nosso vídeo aqui. Lembrando que para quem está com um rendimento esportivo muito bom, tá? Às vezes está num esporte que demanda muito de você, a gente tem que ter um pouco de preocupação em fazer o jejum intermitente e estar nesse esporte no período que você está em jejum, que aí a gente pode prejudicar a sua massa magra e talvez o seu rendimento. O jejum intermitente, nesse caso, ele teria que entrar de uma forma mais personalizada para aquele paciente, dependendo do horário que ele treina e o que ele treina. Além disso, para quem quer ganhar musculatura, quem quer ganhar massa magra, também acaba não sendo a melhor opção, porque a gente tem que consumir mais calorias do que a gente gasta num processo de hipertrofia. E se a gente tem muitas horas sem se alimentar nesse processo, a gente pode estar prejudicando esse ganho que você tanto quer. Então a gente tem, ao mesmo tempo, um sistema simples para você começar a colocar o jejum na sua vida por vários benefícios, mas também temos que tomar cuidado e ter de forma personalizada, dependendo do nosso objetivo específico aí. Então, para finalizar, o jejum feito no momento certo, de forma certa e com uma alimentação certa, tem tudo para dar certo, tá? Se esse vídeo aqui já ajudou você, mas pode ajudar mais pessoas, compartilha, deixa aqui nos nossos comentários e me segue aqui no canal para mais vídeos e esclarecimentos como esse aqui. Então, até breve!